Eu gostaria de convidar à nossa tela, o nosso programa, Rodrigo Glatti, sócio e analista da GTI, inclusive agradecer por ter aceito o nosso convite, sempre de última hora, o mercado é muito volátil, tem muitas mudanças, hoje o Banco do Brasil nos surpreendeu, então muito obrigado por ter aceito essa participação, participar aqui do nosso fechamento de mercado, do nosso Top News. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite e sempre estamos à disposição aí de vocês. Maravilha. Rodrigo Glatti, o que está acontecendo com o Banco do Brasil? Nós vimos Banco do Brasil desde o começo do ano com bom desempenho, entre 12% e 15% ali nas médias aglutinadas do ano como um todo. Mas a gente teve uma crise financeira, nós tivemos a crise da Americanas, os bancões perderam bastante valor neste meio de caminho, mas ainda Banco do Brasil continua ganhando valor, já soma mais de 20% aí no agregado de 2023, se não me engano, 24%. A Débora pode trazer esse aglutinado aí depois para a nossa conversa, mas 24% de alta para Banco do Brasil e em disparidade com o restante do setor. O investidor ele pode ficar mais tranquilo com o Banco do Brasil do que com o Bradesco, do que com o Itaú, do que BTG Pactual, do que com o Santander. O que está acontecendo com esse banco? Ou as ações estavam achatadas demais e agora estão recuperando um pouco daquele valor que foi perdido nos últimos tempos? Como que você avalia esse movimento de alta de Banco do Brasil? Por que a gente pode justificar essa forte valorização do ativo no comecinho de 2023, Rodrigo? Eu acho que uma combinação de alguns fatores, né? Eu acho que, olhando um pouco para trás, né, os resultados recentes do Banco do Brasil, a gente vê uma melhora sensível, né, na rentabilidade, né? E aí a gente mede aí pelo ROI médio, né, que o banco tem gerado aí nos últimos trimestres, né? Então você vê aí um Banco do Brasil que chegou a estar, deve ter tido um ROI aí na casa de 10%, 12%, ele rapidamente se aproximou aí de um retorno médio mais semelhante aos outros bancos, né, os bancos privados, né? Então acho que isso daí eu diria que é o principal fator, né, pela recuperação das ações, né? Eu acho que assim, o operacional do banco realmente melhorou bastante, né? E acho que, por outro lado, assim, o mercado reconhece isso, mas no ano passado, eu acho que com com a eleição, na verdade, acho que teve um receio muito grande, né, de que o novo governo ele realmente interviesse, né, na gestão do banco, né, assim como tem o medo também na Petrobras, né, e de que realmente eles utilizariam o banco para políticas públicas e que o retorno do banco pudesse voltar aos patamares historicamente antigos, né? E acho que esse medo ele tem de uma certa forma se dissipado aí, porque a gente tem visto o banco continuando, né, a sua trajetória de crescimento e de manutenção de rentabilidade, né? A gente não vê sinais, né, de que as políticas elas vão mudar, né? Assim como na Petrobras, acho que o risco também ele é percebido, né? Ele tá se dissipando, está um pouco menor, vamos dizer assim, né? Então acho que é uma combinação desses fatores, né? Essa rentabilidade crescente aí que o banco apresentou aí nos últimos anos, combinado com uma diminuição de risco, né? E quando a gente tem um mercado aí um pouco mais benigno, vamos dizer assim, né? No sentido de que a gente está vendo aí uma possibilidade de queda de juros, né, e de uma economia aí um pouco melhor, talvez, né, na opinião de alguns, esses papéis são os papéis que são mais sensíveis, né, e é por isso hoje que a gente vê uma alta expressiva, né, eu acho que é uma combinação desses fatores todos aí. Perfeito. Glatti, eu até fiz esse questionamento aqui pro Gabriel ainda há pouco, para poder a gente entender, porque a gente sabe que os bancos acabaram sendo bem impactados com essa questão de Americanas nesse trimestre, né? Eu até fiquei na dúvida aqui agora, porque são tantos os credores de Americanas que eu me peguei pensando, o Banco do Brasil estava no meio da lista, porque eu sei que, por exemplo, o Bradesco, ali e tal, a gente sabe que... Provavelmente todos têm em algum grau, então, e aí eu queria entender justamente do seu ponto de vista, assim, porque a gente vê agora essa alta, não só até de Banco do Brasil, tem outros bancões aqui subindo agora, mas existe uma preocupação muito grande também no mercado com toda essa crise de crédito, né, que tem sido, a que a gente tem acompanhado, com esse momento, com tudo que tem acontecido, ou seja, dá para poder a gente falar, assim, que essa preocupação já ficou um pouco ali para trás, diante do andamento, né, de tudo que tem sido, do encaminhamento até do caso de Americanas,
A gente pode começar a ver um resultado diferente para bancos no terceiro trimestre ou é muito cedo para poder ser otimista com isso? Eu acho que, na verdade, esse efeito do crédito especificamente no resultado dos bancos, eu acho que ele deve se ater mais a esse primeiro trimestre ou, né, em função de reconhecimento dessas eventuais perdas que eles vão ter com casos como Americanas, né? Obviamente, a gente tem outras empresas aí que estão em situação um pouco mais delicada e que também sejam cuidados maiores aí, né? Agora, obviamente, também olhando um cenário um pouco mais longo, né? Se a gente realmente tiver um arrefecimento dos juros, né? Esse nível de preocupação, né, com essas perdas, com eventuais quebras de empresa, enfim, ele deve diminuir, né? E é por isso que a gente está vendo isso no preço dos ativos ao longo, né, de hoje, de ontem, principalmente, né? Então, eu vejo dessa forma, né? Então, claro, respondendo mais diretamente a sua pergunta, quer dizer, provavelmente olhando um pouco mais para frente, os resultados dos bancos, eles devem melhorar em função de não ter que ter essas provisões adicionais, né, que eles provavelmente vão ter nesse trimestre, e a gente pode eventualmente ver um crescimento, uma retomada, né, do crédito, caso as condições macroeconômicas melhorem no país, né? Perfeito. Maravilha. E especificamente agora, sentimento total. Gostaria de expandir nossa conversa. A gente falou sobre o setor bancário, faz bastante peso para o nosso Ibovespa, mas o Ibov nessa primeira semana aqui, essa segunda semana de abril, olha que peso, hein? A gente está, se não me engano, mais de 6% de alta aqui, somando esses últimos 3 pregões. Então, Ibov se recuperou, bateu naqueles 97 mil pontos, voltou agora para os 107 mil pontos. Então, foi uma alta meio absurda, meio estapafúrdia agora nesse comecinho de abril. Gostaria de entender se há fundamentalmente alguma grande mudança no cenário. Foi esse IPCA, ele foi suficientemente agradável para o mercado ficar tão animado, ou é um movimento perigoso para os investidores ficarem atentos com uma possível reversão desse viés muito positivo? Porque batemos no 107 e não víamos esse patamar há muito tempo. Não falando especificamente de cotação, mas eu gostaria de saber se tem alguma grande mudança fundamental para a Ibov que justifique essa animação de todos os investidores, pelo menos para o nosso índice aqui, que está mostrando nesses últimos dias, Glatt. Como é que você está enxergando toda essa alta desse comecinho de semana? Na verdade, a gente tem que lembrar também que a Bolsa chegou a cair quase 10% no ano também, né? Então, acho que já estava precificando um cenário pior, né? Vamos dizer assim. E, por outro lado, a gente ainda acho que continua tendo uma grande parte da indústria ainda com saques, né? Fazendo resgate, né, de fundos de renda variável, né? E isso especificamente no mês passado realmente foi um negócio bastante importante, né? E acho que por isso que a Bolsa realmente sentiu e caiu, né? Agora, por outro lado, né, e isso num cenário de que a gente tinha até semana passada, de que provavelmente a gente continuaria com os juros mais elevados por mais tempo, né? Então, eu acho que... E aí, o que mudou, né, vamos dizer assim, na percepção do mercado? Eu acho que, primeiro, né, a possibilidade de que a inflação ceda, né, mais no curto prazo e que tenha um espaço relativamente maior para haver algum tipo de corte de juros no segundo semestre, e acho que esse cenário também, o cenário lá fora, né, em que o Fed já fala até em parar ou eventualmente começar a cortar juros, né, acho que é um cenário mais benigno lá fora também, né. Então, acho que essas informações que trouxeram vamos dizer, esse relativo alívio aí no mercado nessa semana, né. Então, olhando aí um cenário mais benigno para a inflação, tanto lá fora quanto aqui, e um espaço maior para uma eventual queda de juros, né? Então, a gente pode ter um movimento que se consolide caso, acho que esses resgates, né, dos fundos, eles cessarem, né? Obviamente, você tem uma parte dos resgates que ele demora mais para ser efetivado, né? Tem fundos aí que são D15, D20, enfim, né? Então, quem pediu o resgate no final do mês passado, ele vai continuar, quer dizer, ele vai demorar um tempo ainda para acontecer e os gestores têm que vender. Então, a gente pode ainda ver esse tipo de efeito, né?
mas eu acho que no médio prazo, se a gente continuar com esses índices de inflação mais benignos, né, a gente provavelmente vai conseguir ver com mais clareza, né, um possível corte de juros, e aí esse cenário tende a beneficiar a volta, né, de investidores para a Bolsa e a Bolsa como um todo, né. Muito obrigado por ter, né, vindo aqui trazer um pouco aí dessa análise, principalmente de setor, explicar um pouco sobre o que está acontecendo com o Banco do Brasil hoje. Muito obrigada mesmo, obrigada pelo apoio sempre aí, não só de você, mas todo o time da GTI. Então fica aqui um forte abraço para todos aí, hein? Obrigada. Legal, obrigado, Débora, obrigado, Gabriel, mais uma vez pelo convite. Se precisarem, a gente sempre está aqui para discutir o mercado, as empresas, enfim, o que vocês quiserem. Muito obrigado.